Então vamos lá, gente. Mais algumas questões aqui para vocês. Questão 32. Na ocorrência de lesões sugestivas de leishmaniose, então a questão é sobre leishmaniose. Lesões sugestivas de leishmaniose. O diagnóstico precoce é fundamental para a melhoria da qualidade de vida do indivíduo, pois norteará o tratamento a ser realizado. Acerca do tratamento dessa doença, assinar a opção correta. Então ele quer saber o tratamento da leishmaniose, tá? Opção correta. Lembra sempre de ir grifando as coisas para não confundir depois. Então vamos lá, letra A. Atualmente existe apenas o estibogluconato de sódio como droga de escolha. Não. Tem diversas drogas de escolha, tá? Tanto pro cão quanto pro humano. No caso do cão, pode ser usado o milteforam, mas ele não elimina totalmente a doença, ele reduz a carga parasitária. E no caso do humano, existem diversas drogas, tá? Para eliminar esse protozoário. Então a letra A nós tiramos, tá? Já elimina ela aqui. Letra B. No tratamento sistêmico, a medicação deve ser administrada por via oral. Aqui, na letra B, não está errado, falando que o tratamento sistêmico é via oral, mas não está completa, tá? O tratamento sistêmico pode ser via oral, no caso de leishmaniose, para o milteforam, tá? Mas em outras medicações para tratamento sistêmico é via intravenoso, tá? Então você elimina essa alternativa. Em casos de pacientes desnutridos com pouca massa muscular, deve-se fazer a medicação preferencialmente por via endovenosa. Sim, correto. Espera, vamos marcar aqui antes. Letra D. A administração da medicação pela veia é limitada, pois permite a aplicação de pequenos... Não. A administração intravenosa, você pode injetar grandes volumes, tá, de medicações, de soro, porém, dependendo da concentração e da dose do medicamento, você acaba causando óbito ou reações adversas na pessoa, no paciente. A via intramuscular pode apresentar o inconveniente da dor local. Sugere-se, então, alternância dos locais, preferindo-se a região do deltoide. Então, nesse caso, gente, para outras doenças, outros tipos de medicações, estaria correto, mas no caso da leishmaniose, está incorreto isso aqui, tá? A leishmaniose vai ser o tratamento oral ou via intravenoso, tá bom? Algumas medicações pode ser aplicada intralesional, mas daí não é na região do deltoide, tá bom? Então, deixa eu só apagar aqui. Ficaríamos com a letra C, tá? 33. São agentes etiológicos da hanseníase, amebíase e da tuberculose, respectivamente. Tá. Trypanosoma cruzi, não. Como vocês podem ver na aula do curso, o Trypanosoma cruzi está relacionado com a doença de Chagas, tá? Mycobacterium leprae seria o da hanseníase, Schistosoma mansoni seria da esquistossomose. Também está no curso aula sobre esquistossomose e sobre doença de Chagas, tá? Então não seria a alternativa A. E, gente, um detalhe que eu esqueci de voltar a câmera aqui, tá? Então, se vocês quiserem, até leio de novo, tá? Mas a gente já está na alternativa B, tá bom? São agentes etiológicos da hanseníase. Mycobacterium leprae? Sim, é um agente etiológico da hanseníase. Amebíase, entamoeba histolítica? Sim. E tuberculose, bacilo de Koch. A letra B tá certa, gente. É isso aqui, tá bom? Para saber sobre essas coisas, você precisaria conhecer a doença. Se você não conhece, você não saberia o nome dos agentes etiológicos. Então, você precisa conhecer, você precisa estudar um pouco essas doenças, tá? Deixa eu só limpar aqui um pouquinho. Nós ficaríamos com a letra B. Eu vou ler as outras e vou explicar o porquê que não são, mas a letra B já seria a correta. Leishmania chagas. A Leishmania chagas é da leishmaniose, tá bom? Entamoeba histolítica seria da amebíase. Mycobacterium tuberculosis seria a tuberculose do homem, tá bom? Então,
eu ficaria assim, você poderia ficar em dúvida se fossem só essas duas opções aqui e não tivesse o bacilo de Koch, tá? Mycobacterium leprae, tá certo, é o da hanseníase. Taenia saginata é o da tênia, tá? Então você tem que lembrar do ciclo da tênia e da cisticercose, certo? E então tá errada essa aqui. A letra C também tá errada. Leishmania donovani também é da leishmaniose, tá bom? Taenia solium é a mesma coisa, é do ciclo da tênia, da cisticercose, tá? Lembrando que a Taenia solium, a larva, ela vira depois a cisticercose. E o Trypanosoma cruzi é da doença de Chagas. Então, gente, ficaria mesmo com a letra B, tá bom? Uma dica aqui. Como que você faria se você não sabe nada sobre essas doenças, sobre o agente etiológico? Como que eu faria para ir no chute, tá? Eu lembraria aqui, hanseníase. Hanseníase, você pode lembrar também que é lepra, tá? Então, o que você colocaria aqui, ó? Leprae. O resto, nenhuma tem falando sobre leprae. Ou, uma outra forma de eliminação, eu veria aqui, ó, leishmania. Leishmania, você pensa em quê? Leishmaniose. Então, você tira. Trypanosoma. O trypanosoma, se você realmente não conhece, fica difícil, tá? Mas daí a gente poderia pular para o próximo, ó. Leprae. Eu já saberia que esse amebise não seria a segunda opção, tá? Então eu já tiraria essa questão aqui. Schistosoma mansoni. Esquistossoma. O que se refere o esquistossoma? Ele vai se referir à esquistossomose. Então, o mesmo caso aqui, por exemplo, da leishmaniose, tá, gente? Você faria o quê? Ó, esquistossoma, esquistossomose, então não é a tuberculose. A amebise não é o Mycobacterium. Você eliminaria a alternativa A. Tá bom? Isso seria uma forma de chute, tá? E de eliminação da questão. Então você eliminaria essa aqui, você ficaria em dúvida entre a B e a D. Então vamos ver a letra B. Se você não soubesse nada, você grifaria aqui, ó, leprae, tá? Hanseníase e lepra. Você teria que saber pelo menos isso. Então aqui também tem leprae. Entamoeba histolítica. Entamoeba, assim, você poderia fazer assim, ó, a amoeba e a amebise, tá? Que é um pouco relacionado, não tem nada a ver, mas se você fosse pensar, comparado com Taenia saginata, seria totalmente diferente. Isso eu tô falando se vocês não soubessem absolutamente nada, tá, gente? Então eu ficaria entre a B e a D, e eu provavelmente iria chutar a letra B, por essa forma de eliminação, se eu não soubesse nada dessas doenças, tá bom? Se você soubesse o básico, já daria para você fazer por eliminação, que você saberia que a hanseníase é lepra, a amebise você saberia que é uma ameba, né? Ou seja, a ameba causada por um protozoário, e bacilo de Koch sobraria para tuberculose. Então, essas seriam formas de fazer essa questão na base do chute, tá bom? Mas ficamos com a letra B como alternativa correta. Agora vamos para a 34. E na 34 aqui eu vou remover minha câmera, tá? Antes que eu esqueça, eu vou remover ela aqui para ficar bom para vocês poderem ler também. Porque nos vídeos anteriores eu esqueci de remover, eu peço desculpas, esqueci de remover a câmera. O enfoque epidemiológico parte da observação de fatos na população para posterior quantificação, isto é, atribuir números aos fatos, e para isso contamos com procedimentos estatísticos básicos. Portanto, a medida de ocorrência de casos novos da doença em uma população sob risco em um tempo determinado denomina-se... Você vê toda essa questão aqui, ó, blá 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 blá. Poxa, mó enrolação, né? Se você pegar e saber um pouco de epidemiologia, isso você tem que saber, tá? Lá no curso a gente tem falando sobre epidemiologia. Mas, ó, basicamente, se você ler essa última parte aqui, ó, o que ele quer saber? O que essa pergunta quer? Ocorrência de casos novos da doença. Tá? Medida de ocorrência de casos novos da doença. Qual é a medida de ocorrência de casos novos da doença? Você tem que saber todos esses termos aqui, tá bom?
Porém, se você não lê direito a questão, olha, ele está especificando em uma população sob risco, em um tempo determinado. Gente, você tem que saber esses termos, esses conceitos, tá? Não tem como fazer sem saber. Para saber isso aqui, você vai ter que estudar um pouquinho, tá? Não é difícil. Você pegando aí uma semana lendo isso, no máximo, você já vai lembrar de tudo. Então ele quer saber a medida de ocorrência de casos novos da doença em uma população. A letalidade significa o quê? Óbitos pela doença, tá? Para resumir, seria óbitos pela doença, então tira. Incidência. Incidência seria a alternativa correta. Seria casos novos da doença na população, tá? Prevalência. O que seria a prevalência? Casos novos mais os casos antigos. Então seria um total, tá bom? Os casos novos e antigos. Mortalidade seria o coeficiente de óbitos na população, tá bom? Óbitos na população. E a taxa de ataque é mais utilizada para calcular os casos que estão ocorrendo em uma determinada localidade específica, tá? Normalmente associado para ambientes fechados como hospitais, quartéis, escolas. Então você usa a taxa de ataque para saber esses casos que estão ocorrendo ali no local. Mas ficamos com a alternativa B, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa um joinha. Temos também o nosso curso. Lá no curso tem falando sobre todas as doenças, né? Vocês podem ver aqui no link abaixo na descrição. E se quiser, olha, corta. Se inscreve aí no canal para não perder o conteúdo e segue essa playlist aqui que vai ter mais conteúdo, mais provas para você estudar e tirar suas dúvidas.